Então, a gente vai falar hoje de métodos ágeis. Mas por que que isso virou uma grande febre, né? Primeiro, isso virou uma grande febre porque apareceu como a bala de prata, né? Porque ajuda a gente a gerenciar projetos. Então, a gente hoje tem aí uma grande divulgação dos métodos ágeis, que são muito mais amigáveis, né, do que a gente tinha antes. Mas não é tão novidade assim, isso eu vou mostrar para vocês. Eu tinha previsto aqui começar me apresentando. Eu sou arquiteta, tenho mestrado em preservação do patrimônio histórico, depois fiz um doutorado em administração, especialista em gerenciamento de projetos, gestão de mudança, blá, 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 né? Porque essa é a parte chata. Mas eu sou sócia do Hernani Freire, que está aqui. Hoje eu estou na terceira reunião com o Hernani Freire, gente. Olha só que prestígio, né? Cada reunião aí durou 2 horas e ele ainda veio me assistir. E além de ser sócia do Hernani Freire, já há bastante tempo, melhor não dizer quanto tempo, eu sou titular da TIP Projetos, e na TIP Projetos eu trabalho basicamente com gerenciamento de projetos, consultoria, pequenas consultorias e treinamento. Tenho alguns livros publicados, sendo que um deles, né, que é o foco dessa nossa conversa, métodos ágeis para arquitetos profissionais criativos. Tá? Mais recentemente, a gente tem esse Professional Leader, onde eu escrevi um capítulo, que é o produto aí mais recente. Bem, e aí quando a gente fala de gerenciamento de projetos, eu vou fazer uma pequena introdução de gerenciamento de projetos, até para vocês entenderem por que quando a gente fala de métodos ágeis, tem toda essa paixão, né? Tem todo esse público que quer saber o que é e que acha que realmente é a saída e por que a gente está falando que serve para arquitetura. Quando a gente fala de gerenciamento de projetos, de modo geral, as pessoas pensam em métodos muito pesados, né? Mas gerenciar projetos, seja de uma forma ágil, seja de uma forma tradicional ou clássica, a gente está falando de aplicar alguns conhecimentos, habilidades, ter determinadas atitudes, usar determinadas técnicas, de forma que a gente consiga atingir um determinado conjunto de objetivos, né, dentro de um prazo, com um determinado custo e uma determinada qualidade. Então, a gente tem aí, de modo geral, quando eu falo de gerenciamento de projetos, a gente está falando disso. Só que a base, né, e muitas vezes a gente vê que os métodos eles aparecem de uma forma bastante complicada, bastante densa, mas o que tem por trás desses métodos é uma base muito simples, né? É o que a gente chama de ciclo PDCA, onde a gente planeja, faz, verifica e atua corretivamente. Aprende com esse processo e o próximo ciclo de planejamento você já tem ali um aprendizado, lições aprendidas que você vai aplicar isso de uma forma melhor. O ciclo por trás do processo, por trás desse método, ele é sempre o mesmo, né? É esse ciclo de aprendizado. Só que, quando eu estou falando do método clássico, né, que é o que a gente chama de método preditivo, ou na bibliografia vocês também vão encontrar com Waterfall, a gente fala de um ciclo onde o meu projeto ele é um ciclo só. Então, eu demoro muito a ter lições aprendidas. Eu tenho muito mais processos, eu tenho um peso muito grande, né, que precisa conviver com o produto que eu tenho que criar. E quando a gente fala de métodos ágeis, eu tenho pequenos ciclos de aprendizado, né? Então, esses pequenos ciclos de aprendizado, eles fazem com que o trabalho seja mais dinâmico e eles se adaptam melhor ao que a gente chama de projetos criativos, normalmente. A grande base dos métodos preditivos, né, em termos de Brasil, é o que ficou conhecido como o PMI, o PMBOK, né, que são referências nacionais, né, para a gente,
apesar de estar, o PMI, ele está em um montão de países, eu não sei mais quantos chapters ele tem, mas em termos de Brasil, ficou muito forte, virou a grande referência do PMI. Isso muito capitaneado, né, por empresas como Petrobras, empresas que sempre precisaram de uma estrutura de gerenciamento de projetos muito pesada, porque os projetos são muito grandes, né? Então, por exemplo, quando você faz um curso de gerenciamento de projetos, de modo aprofundado, como o MBA, você aprende gerenciamento de projetos suficiente para gerenciar o projeto numa plataforma de petróleo, né? Para você usar num projeto de menor porte, trazer isso para um projeto criativo, você tem que fazer grandes adaptações, né? E isso normalmente assusta muito, né, o profissional que está mais ligado com criatividade, que busca outros interesses, né? Que ele não está ali para gerenciar projetos por gerenciar, né? Ele, na realidade, gerenciar o projeto não é o foco dele é criar e desenvolver um produto novo, né? É trazer essa novidade, né? É trazer, seja um design novo, seja um edifício, enfim, ele tem, às vezes, uma campanha de marketing, né? Eu já implantei métodos ágeis em agências de publicidade, então a gente tem aí uma gama de profissionais que se assusta normalmente quando a gente fala dos métodos tradicionais, né? E nos métodos tradicionais eu preciso contemplar tudo isso aqui, cronograma, custo, qualidade, recurso, escopo, risco, partes interessadas, comunicação, aquisições, integração. Isso tudo é importante? Isso tudo é super importante. A questão é o como eu abordo isso, né? A questão é o peso que eu trago disso e a forma que eu controlo isso dentro dos projetos. E quando a gente fala de PMI, uma outra coisa que assusta as pessoas normalmente é esse quadro aí, né? Porque cada quadradinho desses que vocês veem coloridos é um processo, então eles se desdobram em várias coisas ali dentro, né? E cada cor dessas é uma área de conhecimento de gerenciamento de projetos. Então, eu ter que fazer isso tudo e ainda desenvolver o meu projeto e ainda ter criatividade, normalmente esse peso não é muito bem-vindo, principalmente quando a gente fala de profissionais criativos. Bem, e aí, por isso, a gente chega nos métodos. Quando os métodos ágeis surgem, eles surgem como a grande bala de prata, né? Só que eles surgiram dentro de um ambiente de tecnologia de informação. Os métodos ágeis surgem, né, como uma busca, né, para o pessoal de tecnologia de informação, para os desenvolvedores, para quem cria sistema. Por quê? Porque é um trabalho criativo também. E eles também não gostavam daquilo que estava disponível naquele momento, que era o gerenciamento de projetos clássico. Então, eles começam a buscar, né, o que seria um gerenciamento para eles, né? Como criar produtos, manter controle sobre o que eles estão criando e, ainda assim, conseguir dar um foco maior nesse produto, nas suas entregas, em vez de ter um peso de gerenciamento muito grande. Bem, quando a gente fala de ágil, a gente está falando do que se move com facilidade, né? A gente está falando de algo ligeiro, veloz. A gente está falando aí de leveza, tá? A gente está falando de flexibilidade, a gente está falando de ciclos curtos, de transparência, de confiança, né? De modo geral, quem não conhece o ágil e escuta a terminologia a primeira vez, pensa no ágil como velocidade. A velocidade ela é uma consequência. Você esse não é o principal motivador, né? O principal motivador é você ter uma flexibilidade, você conseguir reagir rápido às mudanças, né? O projeto criativo, seja ele projeto de software, seja ele um projeto de arquitetura, ele passa por mudanças, né? Ele é dinâmico, ele vai evoluindo. Então, se eu tenho
um método muito rígido que me diz para, no início do projeto, eu construir um cronograma que vai me dizer o que eu vou fazer no dia 8 de outubro, à tarde, cara, todo mundo sabe que é impossível você definir hoje o que vai acontecer no dia 8 de outubro à tarde, né? Então, na realidade, quando eu estou trabalhando com métodos ágeis, eu tenho sim uma trilha principal, eu tenho sim um roadmap com uma programação, mas dentro disso eu tenho replanejamentos frequentes. Eu não gasto meu tempo planejando detalhadamente o que vai acontecer daqui a 3 meses, né? Eu detalho o que vai acontecer em termos de planejamento num horizonte mais curto, que é o que eu conheço, né? E essa história de conhecer, né, da gente, em que mundo a gente está, na velocidade que as coisas estão acontecendo, eu acho que a gente nunca vivenciou isso tão na carne, né, tão na pele, como a gente está vivenciando com a crise do coronavírus. Porque surgiu de uma hora para outra, a gente precisou se adaptar, apesar de ter visto, lá fora está acontecendo, tal, mas ainda estava muito distante. Quando a coisa chegou perto da gente, a adaptação teve que ser muito rápida, né? Então, a certeza de que daqui a 3 meses eu vou fazer a coisa X ou a coisa Y, a gente não tem essa certeza, né? Bem, agora existem mitos. Quando a gente fala de ágil, existem mitos, né? Eu gosto muito dessa tirinha aqui, né? Que o chefe diz, nós vamos experimentar um negócio chamado programação ágil. Isso significa nada de planejamento, nada de documentação. É só sentar o traseiro na cadeira e começar a digitar e reclamar. Pô, gostei de saber que isso tem nome. Bem, esse foi o treinamento, né? Então, por que eu gosto dessa tirinha, né? Tem 2 mitos aí grandes, né? Aliás, 3, né? Um que é o nada de planejamento. As pessoas falam dos métodos ágeis, quem não conhece, dizendo que não precisa planejar, é só sair fazendo. Sair fazendo é outra coisa, não é método ágil, né? Esse fazejamento, simplesmente, né, ser repentista, isso não é métodos ágeis. Também existe um mito de que não existe documentação da metodologia ágil. Essa documentação existe, mas ela não é gratuita, como muitas vezes as pessoas fazem nos métodos clássicos, né? Documenta por documentar. Não, a gente documenta o que efetivamente precisa documentar, e essa documentação, ela não precisa ser um relatório de 800 páginas, né? Muitas vezes é uma foto de um quadro que foi montado numa reunião, é alguma coisa muito mais ligada com a tecnologia que a gente tem hoje, e consegue usar isso melhor, né? Um outro mito é a questão do treinamento, né? Não precisa treinar. Olha, você vai lá, vai fazendo, né? É assim, né? Bota lá post-it na parede, está resolvido. Isso também não é verdade. Bem, então, por definição, né? O que são métodos ágeis? A gente aí está falando de um modelo, de um processo, de um framework, iterativo e incremental, que permite adaptações e revisões frequentes. Quando a gente está falando de iterativo, a gente está falando de um processo que se repete diversas vezes até chegar a um resultado, né? E cada vez eu agrego alguma coisa àquele produto que foi feito no ciclo anterior, né? Então, eu tenho ciclos. Se a gente pensar em arquitetura, principalmente, isso era muito claro quando a gente estava na prancheta ainda, né? Que você tinha lá, você desenhava o estudo preliminar, né? O cliente aprovou, você desenhava várias vezes, né? Botava várias folhas de papel manteiga, uma em cima da outra. Então, você desenhava aquilo várias vezes, e aí o cliente aprovou. O que a gente fazia? Tinha que mudar de escala. Isso significava pegar um papel limpo, botar na prancheta e desenhar de novo em outra escala, consolidando e enxergando outras coisas, né? Esses ciclos de criação, né, que, inclusive quando a gente, o próprio processo criativo que a gente diz, a gente pode, alguns dizem, né, vamos criar do todo para o particular, para o detalhe. Então eu começo a criar
de uma implantação, por exemplo, de uma volumetria e chego no detalhe da maçaneta, no detalhe do alisar, né? Então, isso é feito em ciclos de criação. E eu vou sempre agregando alguma informação nova a esse produto, né? Então, aquela volumetria inicial, você vai agregando coisas ali até chegar no detalhe do alisar, chegar no detalhe da prateleira, né? Ou como é a gavetinha por dentro, dependendo do que você estiver fazendo. Quando a gente está falando do incremental, né, o que aumenta gradualmente por etapas, aumenta esse detalhamento gradualmente por etapas regulares. Então, a definição, né, de eu ter ciclos e ter essa melhoria, de eu agregar valor em cada rodada, é essencial quando a gente está falando de métodos ágeis, né? E o foco é sempre a melhoria contínua, né? O foco é que o produto que sai do segundo ciclo, ele seja melhor do que o produto do ciclo anterior, né? E que eu use imediatamente esse aprendizado. E aí a gente encontra de novo aquele nosso ciclo PDCA, né? Que nos métodos ágeis, eles vão rodar diversas vezes, né? Em ciclos que são combinados, né? A gente combina. Aqui nesse exemplo, a gente tem nessa imagem, a gente tem ali no meio assim, sprint 1, sprint 2, sprint 3. Esses sprints são ciclos de trabalho, né? Que são sprint é uma corrida rápida, né? Uma corrida de um tiro, né? Uma corrida de velocidade, onde eu tenho um objetivo, aqueles 100 metros rasos, né? Quando eu tenho esse sprint, eu tenho um ciclo que a gente combina para o nosso projeto. Ele pode ser de 1 a 4 semanas, né? Essa é a regra básica, né? Eu vou trabalhar de 1 a 4 semanas. E neste ciclo, o que a gente vai fazer, né? Neste ciclo, qual é o que a gente vai agregar de valor para esse produto que está sendo criado? Pois é, né? E aí, quando usar os tais dos métodos ágeis, né? A gente fala sempre que métodos ágeis, eles são perfeitos quando eu tenho incerteza, quando eu tenho muitas mudanças e quando eu tenho riscos, né? Se eu tenho algo que eu posso, que está muito bem detalhado, se a gente peguei um projeto executivo super bem detalhado, com todos os projetos complementares, com estrutura, com toda a ferragem detalhada, com elétrica, com hidráulica, com tudo, todas as informações. Aí eu vou executar uma obra, né? Essa execução da obra, eu tenho muita informação. Então, eu consigo fazer um cronograma um pouco mais detalhado. Eu tenho riscos? Tenho. Mas, se está acordado que não vai ter nenhuma grande mudança no meio do caminho, tipo, estou fazendo uma casa, então a cliente chega lá e resolve mudar a parede de lugar, né? Coisas assim que a gente sabe que acaba acontecendo. Se eu não tenho esse tipo de situação, se eu tenho, muitas vezes, trabalhando para uma empresa, para um restaurante, e aquela obra vai ser executada tal qual ela foi planejada, eu tenho todos os detalhes ali, eu posso sim trazer uma execução de projeto usando um gerenciamento mais clássico. Ele vai se adaptar melhor a uma execução de uma obra, onde eu tenho todos os projetos complementares bem definidos, eu tenho todas as informações, todos os orçamentos, todos os cadernos de encargo. Eu ainda posso ter riscos? Posso ter alguma incerteza? Posso, mas eu tenho um número muito menor do que quando a gente está criando alguma coisa do zero, né? Onde eu tenho uma interferência maior do cliente, né? Quando o cliente ali ainda não sabe direito o que ele quer, né? Ele ainda está olhando revista, ele ainda está perguntando para o vizinho o que o vizinho acha, a sogra ainda está participando ali da discussão de que essa cor não é legal, que ela viu não sei aonde. Então, você ainda tem ali uma série de elementos que estão muito fluidos. O cliente muitas vezes chega, quantas vezes nós arquitetos dizemos que o cliente chega sem saber o que ele quer, né? A gente diz, o cliente chegou, mas ele não sabia o que ele queria, e aí acabou mudando um monte de vezes.
Pois é, porque ele não tinha pensado nisso antes, né? Então, cabe a nós, como arquitetos, conduzirmos o processo para ele encontrar exatamente o que ele quer. Mas isso vai fazer com que o nosso projeto, o nosso desenho, ele mude diversas vezes, né? Ele tem ali uma dinâmica, porque o cliente, quando ele começa a conversar com o arquiteto, é que muitas vezes ele começa a perceber o que tem em volta dele em termos de arquitetura, porque a gente fala coisas para eles que levam eles a pensar. Né? Você pergunta, não, mas e a geladeira? O cara falou, pô, eu não pensei em trocar a geladeira. Será que algum dia eu vou querer trocar minha geladeira e aí eu vou criar a geladeira que tem água na porta? Né? Ele não parou para pensar naquilo antes. Né? Então, no início de um projeto de arquitetura, no início de um projeto de design, a gente tem muito mais dúvidas do que certezas. Né? Bem, hoje, do que a gente fala muito, né, quando a gente está falando de ágil? A gente está falando de, de um método, de um modelo que ele é sob medida para esse mundo atual. Né? Esse mundo que a gente tem aí uma terminologia bastante difundida já, que é o tal do mundo VUCA, né? Que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Nada mais VUCA para mim do que esse momento que a gente está vivendo, né, por conta do coronavírus. Né? Eu, às vezes, falava disso em sala de aula, os alunos olhavam assim com aquela cara. O que é isso? Isso aí não existe e tal. Esse pessoal aí de arte é que tem essas ideias meio malucas. Só que hoje está todo mundo vivenciando isso na pele, né? Está todo mundo vivendo esse mundo que tem essas características. Daí, e aí, para esse mundo, o que é que eu preciso? Eu preciso de métodos que permitam uma rápida adaptação, que eu consiga motivar as pessoas para ter esse comprometimento delas com o projeto, né? Porque a nova geração só fica num determinado projeto, só fica numa determinada empresa. Se ela for motivada, se ela achar que é bom para ela, né? Ela não fica por ficar, ela fica enquanto aquilo ali está trazendo benefício, muitas vezes psicológico, benefícios intangíveis, né? Muitas vezes esse comprometimento não é pelo salário. Ela acha que ela consegue um salário semelhante em outro lugar. Claro que quando a gente entra em situação de crise, essas relações mudam um pouco. Mas essa nova geração, ela valoriza muito a transparência. E cada vez mais a gente escuta falar na empatia, no colocar-se no lugar do outro. Né? Nesse momento, de novo, né, de Covid-19, né, eu acho que está muito claro para as pessoas que se a minha saúde depende da saúde de quem mora na Rocinha, né? A minha saúde depende da saúde de quem mora no Vidigal e em outros lugares, né? A gente tem aí um outro olhar em relação a essa sociedade e espera-se que isso aumente e melhore essa empatia. Uma outra questão, né, nesse mundo atual que é muito forte é a questão de criar o produto mínimo viável, né? O protótipo. Né? Se a gente pensar, quando o nosso celular, por exemplo, muitas vezes o aplicativo que você está usando, né, ele não está pronto. Ele foi lançado em versão beta. Existem pessoas que se inscrevem para testar a versão beta. E a partir disso, o produto vai sendo melhorado, mas já no uso. Ele vai sendo melhorado já com assinantes, ele vai sendo melhorado já com patrocinadores. As pessoas já não esperam mais, né, nesse mundo atual, o produto ficar 100% pronto. E o que é 100% pronto? Né? Então, todo esse pensamento, ele transpassa esse mundo, esse momento que a gente vive agora. Então, essas buscas, né, elas são buscas que estão coordenadas, estão de acordo com o que surge aí para a gente como bala de prata, o conjunto de métodos ágeis. Né? Bem, mas de onde vem, né, de onde vêm os bebês, né? Como nascem os bebês? E o que foi o pontapé inicial, como nasceu o que a gente chama hoje de métodos ágeis? Em 2001, um grupo de desenvolvedores de software, eles se reuniram, né, num fim de semana
para discutir que esses métodos que existiam naquele momento, né, que eram os métodos clássicos, né, padrão PMI, né, que o PMI já é da década de 60 e outros institutos também são da década de 60, 70. Então, esse gerenciamento de projetos que existia, ele era muito pesado. Então, eles diziam, o que é importante para a gente quando a gente pensa em métodos novos, de forma que esses métodos novos atendam às nossas necessidades? O que a gente quer? E eles criaram 4 regrinhas. Né? Eles chegaram à conclusão de que indivíduos e interações, né, e a relação entre esses indivíduos é mais importante do que processos e ferramentas. Tem um software operacional, e aí eu substituo esse software operacional, eles escreveram software operacional porque foram desenvolvedores que criaram isso, mas que a definição, quando a gente olha para essa definição, eles estão querendo dizer produto que agrega valor. É uma parte desse software que dá para você operar e testar e avaliar o resultado. Então, se a gente trouxer para uma outra linguagem, é produto que agrega valor. Isso é mais importante do que eu ter uma documentação completa, detalhada, que muitas vezes não vai ser usada. Né? O documentar pelo documentar. Ter os clientes próximos, os clientes em colaboração, participando do processo criativo, né? Envolvidos com o projeto, com esse produto que está sendo criado, isso é melhor do que eu ter uma negociação contratual. Se o cliente está envolvido, ele entende, se ele está acompanhando regularmente o desenvolvimento do produto, ele entende que aquele prazo precisou ser estendido, ele entende que precisou mais um projetista para entrar naquele processo. E essa negociação contratual ela acaba sendo desnecessária, muitas vezes, porque o cliente está dentro do processo. As respostas às mudanças, né, estão acima, devem ser mais valorizados do que seguir cegamente um plano. Né? A gente teve, há uns 15 anos, um cliente no escritório, era uma rede de fast food, e eles queriam uma loja no Rio Sul. Então, a gente fez o primeiro estudo, mediu a loja e tal, falou, olha, não vai dar. Não, mas a gente quer o estudo, a gente quer ver no papel. Aí a gente fez o estudo, mostrou o estudo para eles, falou, olha só, essa distância aqui entre os equipamentos está menor do que a norma. Não, mas a gente quer a loja. Vocês vão continuar, vão fazer o anteprojeto. É melhor parar aqui, a gente argumentando, né, que não fazia sentido, porque aquilo ali, né, era uma... Tentava, sabe, você olhava para o desenho, usando os equipamentos do tamanho correto, né, não cabia. A gente foi até o executivo, para eles rasgarem e jogar fora. E aí, como é que você mantém, né, a motivação da equipe, a equipe sabendo que aquilo ali não ia funcionar, em algum momento eles iam desistir daquilo, mas estavam seguindo cegamente um plano. Então, naquele momento, na cabeça daquelas pessoas que estavam contratando a gente, eles não tinham a famosa flexibilidade, o jogo de cintura, para identificar, aqui esse plano não dá, vamos mudar de plano, vamos gastar energia em outra coisa, vamos parar aqui, né? Não, e a gente foi até o final, recebemos pelo projeto, mas foi super frustrante para todo mundo. Então, para esse grupo que assinou esse manifesto, né, e que definiu esses 4 itens como mais importantes, responder rápido às mudanças, ser flexível, é um item super importante. Né? Bem, então, esses 4 itens aí, indivíduos e interações, produto que agrega valor, clientes em colaboração e respostas às mudanças, respostas rápidas às mudanças, são os itens que estão na base dos métodos ágeis. Né? Então, eu tenho esse manifesto, esses princípios, e esses princípios estão nessa base dos métodos ágeis. Só que isso tem evoluído, as pessoas continuam falando dessa base, né? Do que
precisa estar na base. E a gente hoje encontra algumas variações aí, né? A gente tem o Modern Agile, que aí no coraçãozinho quer dizer que é valorizar as pessoas. É que de alguma forma a gente tem lá a importância das pessoas, né? Só que ganhou um outro molho, o Modern Agile, né? Ganhou uma outra ginga, né? Uma outra forma de falar a mesma coisa de uma outra forma. A caixinha ali no verde é a entrega de valor, são as entregas que eu faço, né? A importância de eu ter as entregas, sim. No azul, o Modern Agile indica a importância da segurança e da confiança como um pré-requisito. Por quê? Porque para estar numa equipe onde eu posso adaptar, eu posso ter autonomia, eu posso errar para acertar, eu vou rodar rápido esse meu PDCA, né? Aquele Plan, Do, Check, Enact. Para eu fazer isso, eu preciso estar num ambiente que eu me sinta seguro. Eu tenho que estar num ambiente onde exista confiança. E ali naquele rosa, né, onde tem aquele vidrinho, o Modern Agile apresenta o experimentar para aprender rápido. Né? E aí você tem esses componentes, né, que são componentes que foram agregados, né, por outros grupos àquele conjunto inicial, mas que tem muito a ver com o que a gente chama dos princípios ágeis e que já estavam estabelecidos antes. Agora, mais recentemente, apareceu o The Heart of Agile, né, que fala da colaboração, da entrega, de você refletir sobre essas entregas, refletir sobre as relações, né, e, a partir disso, melhorar o processo, que tem muito a ver com a questão também do ciclo PDCA. Né? Então, isso aí está na base, está nesse alicerce quando a gente fala de métodos ágeis. Eu tenho aí um alicerce que ele é desdobrado. Né? Eu tenho um conjunto, né? A gente tem 4 valores, 12 princípios e muitas práticas. Né? Então, o que vocês escutam falar, o Kanban, o Scrum, o XP, né? A gente tem aí vários métodos, várias práticas, vários modelos, né? que surgem novos a cada dia. Né? Mas isso vem de onde? Todos eles precisam ter determinados valores que vão se repetindo e estão em comum. Então, quando eu estou falando desses valores, a gente está falando dos indivíduos e das interações, da colaboração, a resposta à rápida mudança e o respeito às pessoas. Né? Os 4 valores estão aí. E a gente está falando, né, de 12 princípios que estão estabelecidos lá também. Se vocês entrarem e procurarem Manifesto Ágil, né, existe uma página, Manifesto Ágil, que tem a relação, tem várias línguas, né? Tem o nome dos signatários, os 17 caras que assinaram, né? Foram 17 homens, não tinha nenhuma mulher, e aí eu vou reclamar aqui, levantar minha bandeira feminista, né? Mas a área de tecnologia da informação ainda, até hoje ainda é uma área que é muito machista, né? Ainda tem poucas mulheres, e no ano 2000, 2001, menos ainda, né? Mas nesses 12 princípios, a gente está falando em satisfazer o cliente, em aceitar as mudanças e se adaptar a elas. Né? Tem entregas frequentes, isso é, eu organizo o meu trabalho para que eu possa ter entregas parciais que estão agregando valor. E aí eu vou trazer um exemplo bem pé no chão para vocês. Quando a gente olha, recentemente eu mudei de apartamento e a gente tinha um marceneiro fazendo trabalho para a gente. O meu marido dizia sempre para mim, esse cara podia trabalhar por métodos ágeis. Né? E o que ele queria dizer? O marceneiro ele conseguiu abrir todas as frentes simultaneamente. Né? Ele instalou um pedacinho do armário do quarto, um pedacinho do escritório, um pedacinho da área de serviço, um pedacinho da sala de estar, um pedacinho da sala de jantar, enfim. Veio a pandemia e nós precisamos mudar, porque ou a gente mudava naquele momento ou não mudava. E a gente mudou para uma casa cheia de pedacinhos. Né?
isso é uma entrega. Ele conseguiu ficar 3 meses dentro da obra e não fazer nenhuma entrega inteira, nenhuma entrega que efetivamente agregasse valor. O trabalho não é organizado pensando nisso, né? Isso é bem tangível para a gente, né? Você consegue ver, enxergar muito isso, porque isso acontece com frequência nos profissionais que prestam serviço para a gente, principalmente nas obras, né? Se ele trabalhasse, vou trazer da minha oficina a cozinha e vou montar a cozinha. Você tinha um espaço ali onde você conseguia, tá, ter uma situação finalizada, um produto que efetivamente estava agregando valor, porque eu poderia usar aqueles armários. Mas não, ele tinha em todos os lugares da casa, eu tinha um pedacinho de marcenaria montado. E faltava, às vezes faltava botar uma porta, no outro faltava a prateleira e mais uma porta, e cada lugar faltava uma coisa, então nada estava terminado. Isso é uma forma de pensar que não é ágil. Eu acho que isso deixa bem claro o que a gente chama de entregas frequentes com valor, né? Essas entregas são entregas que fazem sentido de alguma forma. Existe um trabalho em conjunto, né, como princípio também, o trabalho não é isolado, não é eu mando e você obedece, o trabalho ele é compartilhado e para isso é preciso confiança e apoio, né? É importante a conversa face a face, e aí a gente tem essa questão do... agora a gente tem um face a face intermediado pela tecnologia, né? Mas é importante ver o rosto do outro, né? Eu estava assistindo recentemente uma live de um professor que é super reconhecido na área de ágil, e ele estava falando exatamente dessas dificuldades hoje, né? Porque quem é agilista radical, ele quer o quadro na parede para eu botar o post-it, a equipe toda juntinha, e de repente ele se viu sem chão, porque ele não tinha mais o quadro na parede com post-it e ele não tinha mais a equipe toda juntinha lá, né, para trabalhar junto e cumprir as metas, né, fazer aquelas entregas frequentes que funcionem, né, aquelas entregas frequentes que agregam valor. E ele ficou sem chão e ficou sem saber como gerenciar essas equipes, né? Embora a gente hoje tenha muitos recursos que permitem que a gente, inclusive, olhe, faça o face a face, né? Usando tecnologia. Bem, desenvolvimento sustentável, não adianta você você gerar situações de estresse absoluto. Esse desenvolvimento sustentável não tem nada a ver com o desenvolvimento sustentável da ONU, dos ODS, tá? Em relação ao trabalho, o desenvolvimento do produto ser sustentável e você ter uma equipe que consiga trabalhar por um período mais longo, né? Mantendo aquele nível de produção. Então, não adianta eu ter, por exemplo, grandes viradas, que ninguém aguenta viver em viradas eternamente, né? Então, eu tenho que ter uma tensão, mas não uma exaustão da equipe, né? Eu preciso ter metas claras, eu preciso que essa equipe foque no que está fazendo, que ela tenha um trabalho em conjunto, que ela seja flexível, mas eu não posso levar essa equipe à exaustão, porque senão esse processo não se sustenta por um longo tempo, né? Atenção contínua, no sentido de estar atento continuamente para o que está acontecendo no entorno, para o foco, mantenha a simplicidade. Não adianta buscar soluções super, hiper complexas nesse desenvolvimento, nesse gerenciamento, porque muitas vezes a solução está no simples, e isso você consegue manter efetivamente por mais tempo. Times auto-organizados, a ideia é que as equipes participem de parte desse planejamento, pelo menos, né, nesses ciclos de trabalho, de forma
que elas saibam o que fazer, né? E não fiquem a cada 5 minutos perguntando, e agora o que eu faço? Né? Elas terem o que eu chamo de uma autonomia controlada. Né? Elas têm autonomia sim, mas de uma forma direcionada, elas têm autonomia de uma forma que elas sabem para onde a gente está indo. Né? E muitas vezes as equipes ficam ali toda hora perguntando, e aí, o que eu faço agora? Né? Te interrompem. Se você é o gestor da equipe, você é interrompido 200 vezes por dia, que a cada pequena pergunta que surge, né, você é interrompido e é feita uma intervenção ali, é feita uma pergunta. E muitas vezes a culpa é exatamente quem está sendo interrompido, porque não conseguiu dar um horizonte suficiente para que aquela equipe conseguisse ter uma autonomia, por menor que seja. Né? E sempre refletir e ajustar, porque o que a gente busca é a melhoria contínua. E as práticas aí a gente tem diversas, né? Desde o Lean, que está lá também na origem dos métodos ágeis, né? Começou no meados do século passado, até um método que pode estar sendo criado agora, um framework que pode estar sendo criado agora, dentro desses valores, seguindo esses princípios, que pode ser chamado de método ágil. Beleza? Bem, só que, né, embora a gente tenha ali o manifesto ágil como o primeiro momento em que se fala de ágil, o primeiro momento em que se estabelece alguns parâmetros, que diz vamos criar coisas, vamos desenvolver modelos que tenham esses elementos como parâmetros, que partam desses valores, a origem mesmo, né, o Big Bang dos métodos ágeis é um pouco mais atrás da história, né? Basicamente, as primeiras raízes, né, primeiros modelos coerentes com isso surgem entre 48 e 75. Né? A Toyota, ela visando aumentar a produtividade e a eficiência, a Toyota cria, então, uma série de processos, uma série de ferramentas, né, que depois recebem o nome de Lean, que é enxuto. E visando evitar desperdícios como tempo de espera, superprodução, gargalo de transporte, inventários desnecessários, etc. Esses modelos começaram a ser criados, foram colocados em prática, e em um determinado momento o MIT resolveu estudar o que a Toyota fazia, o que era esse modo Toyota de produzir, que trazia a Toyota para uma patamar completamente diferente das outras montadoras. Então, o que tinha de diferente na Toyota? E eles vão estudar isso e aí sim é que esse modelo Toyota, essa forma Toyota de produzir, ela ganha esse nome Lean. Né? Com o passar do tempo, o Lean também foi içado, né? foi trazido para a área de software. Né? Naquela busca do pessoal de software para ter alguma coisa, né, que ajudasse eles mais do que o que era tradicional em termos de gerenciamento de projetos, eles trazem o Lean, dão uma organizada, dão uma enquadrada ali no Lean, né, criam regras, né, para vários elementos e começam a usar isso dentro do desenvolvimento de software. Né? E criam ali alguns 7 princípios do Lean Thinking, que foram usados, foram difundidos para o desenvolvimento de software. Aí eles criam como princípios, a gente encontra eliminar os desperdícios, criar conhecimento, flexibilizar decisões e planejamento, então não é aquilo tão endurecido, tão burocrático, né, como você via nos métodos tradicionais. Entregar o quanto antes, então você tem algum produto que eu possa entregar para que o cliente tome posse daquilo, entenda aquilo
e siga dali para frente, né? Que a equipe tenha autonomia, que exista transparência nas relações, né? E que você tenha uma visão holística, uma visão do todo. Bem, e aí quando a gente fala de métodos ágeis, né? A gente diz o seguinte, mas quem é o campeão de audiência, né? Quem é o mais famoso? Quem é que está, né, o top 10? E a gente tem aí alguns métodos que talvez vocês tenham ouvido falar, né? Quem já está ali, quem colocou 5, 6, 7 lá no início, com certeza já ouviram falar. Vou dar uma passada super rápida só para vocês terem ideia de como é que isso tudo vai se transformando em método. Bem, um deles é o Scrum, né? Qual é a ideia do Scrum? O Scrum, na realidade, é essa jogada que vocês estão vendo aí, né? É esse momento em que esses jogadores, eles formam uma barreira, cada um tem o seu papel, cada jogador tem exatamente a posição que ele deve entrar e cada um é responsável pelo todo. Então, o método, ele recebeu esse nome exatamente porque ele tem essa filosofia, né? Então, a equipe, ela tem ali, cada um sabe o seu papel, cada um sabe o que tem que fazer e todo mundo está buscando o mesmo objetivo. O Scrum, ele tem uma série de regras, ele tem os seus personagens, né, os papéis dentro do método, você tem algumas cerimônias, então você tem um método que é estruturado, mas que permite adaptações. Ele permite que você agregue outros elementos nessa estrutura básica de forma que você adapte para a sua realidade. Então, a gente consegue, em ambientes diferentes, usar o Scrum. Eu considero o Scrum como um dos métodos que se adaptam praticamente a todo tipo de projeto, né? E não, a gente está falando de arquitetura, e está falando também de design, está falando de escrever um livro, e está falando, né, de vários produtos diferentes que podem ser criados. Inclusive, Scrum foi um dos primeiros cursos que eu fiz quando eu me interessei pelo tema, e na época, né, a gente ainda não estava nessa febre de métodos ágeis, e as turmas eram formadas só por pessoas de tecnologia de informação. Então, eu entrava numa turma dessas, as turmas eram pequenas ainda, e era normal, comum, era começar o primeiro dia com todo mundo se apresentando. E aí um dizia, porque eu sou desenvolvedor de software, porque eu faço isso, eu trabalho não sei aonde, o outro também era desenvolvedor de software, o outro também estava ali naquela área. Enfim, e aí eu dizia, eu sou arquiteto. E aí todo mundo me olhava assim com uma cara meio esquisita e perguntava. Normalmente a primeira pergunta era com que tipo de linguagem eu trabalhava, porque eles achavam que eu era arquiteta de software, né? Então a primeira pergunta era com que linguagem? Aí eu dizia, não sou arquiteta de software, eu faço casinha, né? Casinha, telhadinho, portinha, janelinha e tal, é isso que eu faço, né? Porque tinha essa confusão. E aí a pergunta seguinte era, o que você está fazendo aqui? Né? Do tipo, isso é uma área nossa, isso é uma área de TI, né? Isso é um ambiente que não é para os outros. A gente desenvolveu isso para a gente dizer, olha, eu estou aqui porque eu acho que serve para um monte de gente e não é só para a tecnologia da informação. Né? E eu acabei apresentando um estudo de caso, né, num evento de Scrum, foi a primeira vez que, aqui no Brasil, pelo menos, foi apresentado um estudo de caso que não era de software, né, não era de tecnologia de informação, não era de desenvolvimento do tipo de produto de TI. E a gente, então, tem aí o Scrum, você consegue trabalhar com ele do início ao final do projeto, né? Você consegue monitorar, você tem todas as etapas para você planejar e monitorar de uma forma leve. Então, ele é muito útil para a gente. O Scrum também tem seus valores, né? A gente tem aí como valores do Scrum, além dele ter como base aquilo tudo, ele traz alguns que ele resolve, que ele sublinha, né, essa importância.
onde a gente tem a coragem, o foco, o comprometimento, o respeito, a abertura, né? Abertura para novos desafios, para receber, para ouvir comentários, para ter essa melhoria contínua. Mas a gente tem outro popstar, né? Além do Scrum, como popstar, a gente tem aí o Kanban. O Kanban, ele surge, esse daí veio direitinho da Toyota, né? O que é Kanban? Kanban é placa visível. Placa é um registro visível. É algo que eu faço o que a gente hoje chama de gestão à vista, né? Se a gente entrar na Toyota hoje, quer dizer, hoje não dá para entrar porque, né, as lojas estão fechadas, mas assim que abrir, normalmente os homens adoram ir ver carro, teve um lançamento de carro e tal, e meu marido é desses, então de vez em quando ele me arrasta para uma montadora para ver um lançamento de um carro. Normalmente isso é quando ele está pensando em trocar de carro que ele começa a querer me convencer, né? E aí começa a me levar para ver os novos modelos. E se você olhar a Toyota, por exemplo, hoje, aquelas salas, né, que estão fechadas, onde fica lá o gerente, onde fica alguns departamentos, né, que são ali da loja, mas que fazem mais uma parte de gestão, não são os vendedores, você tem quadros na parede ou em suportes onde a gente tem gestão à vista, onde eu tenho processos desenhados que podem ser acompanhados, eu tenho post-it, eu tenho alguns elementos que ajudam no acompanhamento dos processos. Esse quadro que está aí aparecendo para vocês é o mais simples, o mais básico que a gente tem dos Kanbans, né? E que, se a gente usar ele no nosso dia a dia para organização pessoal, por exemplo, quem está em casa agora que trabalhava no escritório, o dono do escritório organizava a vida para você, você não está acostumado a organizar suas tarefas, isso aí funciona super bem, né? Você coloca as suas ideias ali para não perder, não esquecer que elas existem, você coloca a lista do que você vai fazer, começou a fazer, tira da coluna do a fazer, coloca no fazendo e coloca depois no feito. Essa simplificação, né, é um acompanhamento de processo. Isso é o mais simples. Eu, há uns 2 anos, o meu afilhado estava fazendo 2º grau, me chamou para ir na escola fazer uma palestra, porque estava na semana do empreendedorismo, né? E aí eles queriam que eu falasse de arquitetura, do trabalho do arquiteto. E aí eu fui lá e, na conversa com os alunos, eu perguntei o que eles precisavam fazer para a semana do empreendedorismo. Eles estavam perdidos, batendo cabeça, a garotada. E aí eu, nos últimos 5 minutos, expliquei como é que fazia o quadro. No dia seguinte, eu comecei a receber foto do coordenador da escola, mostrando que os alunos estavam fazendo, né? Então, os alunos começaram, eles tinham uma empreitada, que era uma coisa que eles não sabiam como fazer, porque era a semana do empreendedorismo, ia ter uma feira e eles precisavam, cada grupo, estar presente na feira com um determinado produto. Então, quando você determina que ações você precisa, né, e acompanha essas ações que estão sendo feitas ou não, isso já ajuda imensamente. Esse quadro simples não é o quadro que a gente usa no escritório de arquitetura ou para fazer um software, né? A filosofia é a mesma, mas não é um quadro tão simples assim. Eu costumo dizer que esse quadro simples é bom para gerenciar marido, filho, né? Você bota na porta da geladeira, né? E vai lá e diz, marido, você tem essas coisas para resolver, né? E aí ele vai resolvendo, você vai acompanhando, ver se o marido está resolvendo, né, tudo que ele tem para resolver. Eu estou aqui, eu só vejo algumas pessoas, né? E tem umas pessoas que ficam sérias, né? Na hora que a gente fala as coisas, né? O Roger fez ali, eu não sabia se ele estava confortável ou se não estava. Eu falei, ainda bem que é pelo computador, né? Eu fiquei com medo dele achar que eu era muito feminista, botando meu marido ali para fazer todas as ações. Mas, filosoficamente, qual é a ideia desse processo, especificamente deste tipo de Kanban? É você ter um processo, você tem
ações que você determina que precisam ser feitas, você vai conseguir, se esse processo estiver bem desenhadinho, você consegue ver os gargalos, né? Então, onde está o meu problema para eu corrigir o meu problema, tá? O Kanban, esse processo inicial aqui, ele foi desenvolvido também pelo pessoal de software depois, na década de 90, se não me engano. E aí ele virou um método, né, que é uma coisa bem mais pesada, né, com várias regras, mas ele é derivado disso que eu estou mostrando para vocês. Ele parte no princípio de processo, só que ele tem algumas restrições que tornam esses gargalos bem mais claros, né, para quem bate com o olho nesse quadro e identifica o que precisa fazer, onde está o problema, e aí você atua diretamente no problema, trazendo maior eficiência para o processo. Tá? Temos mais um campeão de audiência, né, que é o famoso Canvas. Né? O Canvas, eu digo o seguinte, a raiz dele está lá na Toyota também. Né? O Canvas, ele também é um quadro de gestão à vista. Né? E ele é extremamente criativo e compartilhável. Né? Para você criar junto, né? Seja um planejamento estratégico, seja o planejamento do teu projeto, seja que eu vou fazer uma negociação. Né? Provavelmente, quem ouviu falar de Canvas, ouviu falar no Business Model Generation. Né? O Business Model Generation, ele foi lançado como livro em 2010, né? Mas ele é resultado de uma pesquisa, uma tese de doutorado do Alexander Osterwalder, que essa tese é de 2004, e ele deu filhote a partir daí. Né? A partir daí, a gente tem diversos Canvas surgiram. Né? Filosoficamente, o que é o Canvas? Eu tenho uma tela que ela está em branco, mas ela tem alguns elementos, alguns lembretes para a gente, que dizem assim, você precisa considerar essas coisas no que você vai planejar. Então, quando o Business Model Canvas, a proposta dele é criar um modelo de negócio a partir de uma tela em branco. Né? Uma tela em branco que tem lembrete, sim, que diz, olha, você tem que pensar no teu cliente, você tem que pensar no quanto você vai gastar, você tem que pensar em quanto é o teu parceiro, quem é o teu parceiro, né? Você tem que pensar como é que o teu produto chega no teu cliente, né? Você tem que pensar que produto é esse que você está colocando aí nesse negócio. Então, a partir do Business Model Generation, a gente teve logo de imediato o Business Model U, que é uma aplicação de um modelo de negócios para a vida pessoal. No Brasil, em 2013, surgiu o Project Model Canvas, que é um canvas para gerenciamento de projetos, para planejar projetos. E eu digo que como arquiteto tem toque, e esse daí ele tinha umas coisas meio desalinhadas, assim, eu resolvi criar o meu, mas isso faz parte da brincadeira, porque na realidade o que acontece? Esse é um modelo genérico. E a grande vantagem que a gente tem no Canvas é que a gente pode criar o nosso Canvas com o que a gente precisa. Né? Ele é altamente customizável. Né? Então, e é muito eficiente de você explicar para as pessoas como usa e o que elas precisam considerar e por que elas precisam considerar aquilo. Foi criado também em 2014 um outro Project Canvas, né? Esse daí sumiu do mercado. E em 2015 eu lancei o livro Métodos Ágeis para Arquitetos Profissionais Criativos, onde eu apresento um Canvas. Inclusive, o Canvas que está no livro, ele já foi a experiência em cima do que a gente trabalhou. Hoje eu já apresento nos cursos um outro modelo que está mais atualizado, porque a gente vai usando e eu acredito na melhoria contínua. Então, conforme a gente usa, a gente tem novos inputs, né? A gente tem novas percepções e o Canvas ele permite que você adapte muito facilmente. Bem, então esse é o Canvas que foi criado para os arquitetos, onde a gente tem o escopo do produto, o escopo do projeto,
os envolvidos no projeto, e aí eu não estou falando de equipe, eu estou falando dos stakeholders de modo geral. Quais são os riscos, né, que são os meus pontos de atenção, riscos positivos, riscos negativos, então o que é ameaça, o que é oportunidade, as etapas de trabalho, o tempo, a equipe que eu vou usar e o custo. Então eu tenho, de uma forma muito simples, seguindo algumas regras, um planejamento muito rápido do meu projeto, inclusive chegando a um custo de projeto muito mais real e que eu consigo monitorar. Não é aquele custo mágico por metro quadrado ou por tabela do CAL, né? É em cima do custo que eu efetivamente gasto, e aí eu consigo acompanhar e ver se eu estou tendo lucro ou prejuízo com cada projeto, né? Bem, aí vocês vão dizer, poxa, Sônia, mas você botou lá escopo do produto, escopo do projeto, né? Por que isso, né? O que é produto, o que é projeto, né? Por que essa diferenciação, do que você está falando? Isso, por exemplo, é uma diferença que em muitos canvas de projeto, de planejamento de projeto, não aparece. E quando aparece, aparece invertido. Começa pelo escopo do projeto. Por que o nosso é assim? Para vocês terem uma ideia dessa customização que foi feita. Quando a gente fala de gerenciar um projeto, eu não estou falando só do desenho que eu entrego para o cliente. Eu não estou falando só do 3D que eu entrego para o cliente. Eu estou falando de gerenciar as pessoas que vão produzir. Eu estou falando de gerenciar o custo, gerenciar a qualidade. Na realidade, o escopo do meu projeto ele é maior do que o escopo do produto que eu entrego para o cliente. Arquitetos e engenheiros, de modo geral, quando falam de projeto, eles pensam nos desenhos relatórios, orçamento, quantitativo, caderno de encargos, seja lá o produto que você faz para entregar para o seu cliente. É isso que a gente chama no nosso dia a dia de projeto. Só que isso, na realidade, é o produto que você entrega para o cliente. Quando eu falo em gerenciamento de projeto, eu não estou falando em gerenciar só isso aí, só a execução desses desenhos e desses relatórios. Eu estou falando de um gerenciamento que engloba mais coisa. Então, esse escopo do projeto ele é maior do que o escopo do produto. Então, eu digo que a gente precisa fazer uma sessão de descarrego, A gente precisa tirar da nossa cabeça de engenheiro, de arquiteto, isso que a gente chama, planta, vou entregar planta, vou entregar corte, vou entregar fachada, vou entregar as vistas, detalhe da bancada, detalhe da soleira, Então, eu preciso me livrar disso. Então, é uma sessão de descarrego inicial, que é o escopo do produto, que é o produto que eu entrego para o meu cliente. Me livrei disso, que está incrustado lá nas entranhas do arquiteto e do engenheiro? Tá, então eu agora passo para pensar no resto que eu normalmente não penso, que é como é isso tudo que está no nosso entorno, que é um escopo maior. Se eu vou entregar um projeto para um cliente, entregar um produto para o cliente, eu vou fazer uma reunião, eu vou gastar tempo com essa reunião. Eu vou fazer uma pesquisa de tendências. O cliente não consegue perceber as horas que você gasta no Pinterest pesquisando imagem. Tudo bem que vocês gastam demais, eu também. A gente entra lá no Pinterest e não sai mais. Mas o cliente ele não quantifica isso, ele não vê, ele não recebe a reunião, A reunião para ele é quase um encontro social, para ele é prazer, para a gente é trabalho, Porque ele está construindo lá a casa dele, então é um momento lúdico a reunião, é legal no escritório do arquiteto, É lúdico, o arquiteto tem um monte de canetinha colorida. Então, existe uma série de serviços que a gente faz e que não são quantificados pelo cliente, o cliente não enxerga. E muitas vezes o próprio arquiteto não enxerga isso como custo também. O próprio arquiteto ele não precifica isso, porque ele olha só no desenho que é produzido. Ele olha só para aquele relatório que vai ser entregue. E numa folha simples a gente consegue colocar diversos elementos que têm relação
entre eles. Então, quando eu tenho ali embaixo, nessa linha de baixo, etapa, tempo, equipe, custo, isso está alinhado não é porque eu achei bonitinho ficar alinhado, porque é toque da arquiteta. Isso está alinhado porque uma coisa impacta na outra. Eu só chego num custo do meu projeto e depois eu vou chegar num preço, que aí é outro papo, né? Não é preço aqui. Eu chego num custo do meu projeto se eu entender que tempo eu vou gastar, que equipe eu vou ter nesse projeto, né? Como eu estou organizando esse trabalho. Pode ser que mexendo nessa organização ou mexendo no tempo, o meu custo suba ou baixe. Né? Mas eu preciso ali fazer simulações em cima disso. Bem, né? Então eu vou preenchendo isso conforme a gente vai trabalhando, né? Normalmente a gente preenche com post-it, porque o post-it você bota, tira, muda de lugar, né? É um trabalho que você não tem ele completo passado a limpo no primeiro momento. Bem, e quem pode usar métodos ágeis? Né? A gente já viu, né? Eu já me rebelei, que não é só o pessoal de TI que pode usar, e eu acho que todos nós podemos usar métodos ágeis, né? Seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida profissional. Né? Então, se a gente tem previsibilidade, possui entregas incrementais, né? A gente quer melhorar continuamente, né? Quando eu melhoro a minha produção, no final das contas eu ganho mais dinheiro, né? Porque eu começo a ter um processo mais otimizado. Né? Eu tenho ciclos de trabalho em que eu entendo o que foi feito, o que deu certo, o que deu errado, e eu consigo produzir melhor no próximo ciclo. Então, se eu tenho um trabalho mais eficiente, mais eficaz, eu chego no final do meu processo com um resultado melhor. Né? E agora eu queria que vocês me dissessem, né? Eu não sei se eu vou conseguir ver o chat daqui, de onde eu estou. Eu não sei. Eu anotei as perguntas, Sônia. Ah, mas eu não quero perguntas, eu quero respostas agora. Ah, então as Eu perguntas quero eu deixo para respostas. depois. Isso. Eu quero que eles me respondam, de repente você vai me contando aí. Eu quero que eles me respondam aí por o que, depois disso tudo que eu falei, por que eu preciso usar, por que eu posso usar, né, métodos ágeis em projetos de arquitetura. Né? Eu quero saber se eles concordam comigo que nasceram um para o outro, que nem goiabada e catupiry, entendeu? Aguardando aqui a entrada. Vamos lá, o que vocês acham? Eu saí lá de compartilhar a tela só para vir ver o que vocês estão escrevendo, vocês não estão escrevendo nada. Melhores resultados e maior qualidade de vida, sem dúvida. Se eu tenho menos estresse, eu consigo gerenciar. Ela já tinha assistido palestra minha, a Simone já tinha assistido. Ela já está no repeteco, por isso que ela foi a primeira assim, a se manifestar. Não, é que a gente fez uma palestra para um grupo de arquitetos, foi Ó, organizado passou pela uma ali em Paula Neller, cima, vendo a orçamento, Graciele. trabalho com paisagismo e às vezes eu vendo o orçamento antes mesmo de prever ou precificar o projeto. Isso o cliente não enxerga o que está por trás do projeto, com certeza. Né? E quando você entende, quando você organiza isso, né, quando você tem maior controle, você tem muito mais segurança na hora de conversar com esse cliente e de mostrar para ele, né, o que você efetivamente faz como arquiteto. Os O métodos Wesley fez ágeis, um comentário. só que o comentário vai, né? Os métodos Vai, ágeis visam exato. sanar de forma efetiva projetos que trazem consigo uma grande probabilidade de mudanças e retroalimentação. O que a gente vê, né? Que essa instabilidade que os desenvolvedores de software, por exemplo, eles sentem no projeto deles, porque quando eles vão mostrar, o cliente não sabe direito o que é, então quando eles vão apresentar o projeto para esse cliente, é que o cliente começa a enxergar e entender, por exemplo, né, o que aquele software efetivamente pode fazer, e o cliente pede, bota só mais um botãozinho aqui,
né? Isso é o contraponto do pessoal de software, com quando o cliente chega para a gente e diz assim, eu quero só mais um quarto na casa, como se você fosse botar uma verruga no nariz da casa, né? E vai acoplar ali mais um quarto. Não é simples assim. Você quase começa do zero de novo para botar mais um quarto, né? Então, essa instabilidade que você às vezes tem, por conta do programa, do cliente começar a pensar em determinadas coisas, né? Você começa a perceber que se eu tenho um método de gerenciamento mais flexível, isso é mais efetivo. Passou uma aqui que eu achei que era interessante. A Karen fala, a Karen ali, ó, 9h53. A Karen é da minha turma de faculdade, gente. Não é? Ela está como de pleno acordo, mais organização e satisfação para o arquiteto e cliente. E tem uma coisa também, muitas vezes a gente trabalha sem entender exatamente o que é qualidade para o cliente. O que é crítico para o cliente achar que o teu projeto é bom. Pode ser que ele queira prazo, pode ser que ele queira custo, pode ser que ele queira uma casa que vai sair na Casa Cláudia, na Vogue, né, não sei onde, vai, né, ou ele quer simplesmente estar fazendo um projeto com um arquiteto que fez Casa Corpo, que é famoso, né? Então, o que esse cliente efetivamente quer? Será que eu estou jogando a minha energia na direção certa? Né? Será que eu realmente preciso? Tem situações que não adianta você detalhar o parafuso do projeto, porque o cliente não vai usar aquilo, ele vai chamar o Zé para executar aquela obra. Então, o Zé não sabe ler planta. Então, será que é planta detalhada, com chamada de detalhe, mas não sei o que eu vou precisar fazer? Talvez não. Eu preciso passar a minha mensagem de uma outra forma, porque o que aquele cliente quer é outra coisa. Né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa aprender a refletir também. O Arthur O comentou Wesley, ali, o Arthur comentou, evitar retrabalhos e garantir que atenderemos as expectativas do cliente. beleza, Arthur. Quando a gente organiza melhor, entende esse cliente, tem processos de entregas, né, e que o cliente, entregas menores e que o cliente está participando mais, a gente muitas vezes evita retrabalho. Retrabalho tem um custo alto que o cliente normalmente não quer pagar. Organização e praticidade, resultado melhor do que o esperado. Vejo também muita utilidade na compilação de dados obtidos para leitura, entendimento e proposição de soluções. Sim. O que acontece, gente? Eu fui ilustrando também com algumas situações de arquitetura, né, enquanto a gente falava de métodos ágeis. Mas vocês conseguem perceber, eu tenho certeza disso, da mesma forma que eu percebi quando eu comecei a estudar métodos ágeis, né, que a gente tem ali uma série de ferramentas. Eu não entrei em detalhe de frameworks, de modelos, porque a gente não tem tempo aqui, não é o nosso objetivo, né? O nosso objetivo é muito mais abrir a mente e perceber que contribuições de outras áreas podem ser muito úteis para a gente. Isso é uma coisa que a gente, muitas vezes, os profissionais de uma determinada área, eles se fecham, né, dentro da sua própria área e não percebem que contribuições de outras áreas podem ser fantásticas para a gente, né? E o Luiz Paulo aqui embaixo ele coloca, né, que os métodos, todos os métodos desenvolvem-se através da simbiose entre eles, né? Logo os resultados positivos e negativos podem aparecer para serem melhorados ou mudados, né? O que acontece é que muitas vezes o que a gente precisa é trabalhar uma mescla de mais de um método, né? Não é deixar de fazer a criação como você faz, mas melhorar essa criação e permitir também que você gerencie, que você controle o que está sendo produzido. Porque se você não controla o que está sendo produzido, o teu resultado financeiro acaba não sendo bom. E até uma vez eu ouvi uma frase que eu achei fantástica, que eu estava recém-formada e um cara rico tinha contratado o escritório, a gente estava fazendo um projeto para ele, e ele, num determinado momento, disse o seguinte para a gente: até para eu continuar fazendo
o que eu gosto, eu preciso ganhar dinheiro. Eu hoje faço o que eu gosto, mas para eu continuar fazendo o que eu gosto, eu preciso ganhar dinheiro. E o cara era rico, ele realmente não precisava daquilo ali. Mas não fazia sentido, né? Então, até para você continuar fazendo aquilo que você é tão apaixonado, é importante que isso traga resultados, né? E traga menos sofrimento e, consequentemente, mais qualidade de vida. Eu acho que o grande problema, né, os arquitetos às vezes têm fama de não entregar atrasado, né? Todos os profissionais que trabalham com criatividade têm um pouco essa fama, né? Mas eu acho que o que às vezes acontece é que a gente fica muito, por um lado, fica muito preocupado, né, com essa questão da criação perfeita, né, sem estar muito preocupado com o que aquele cliente quer, né, e a gente também precisa, não é todos os projetos que vão ser projetos para ganhar prêmio do IAB, né, então alguns são para ganhar prêmio do IAB, outros são para você ganhar dinheiro, né, senão você não consegue fazer aquele do prêmio do IAB com toda a dedicação que você precisava. Então, precisamos ser práticos também em termos de profissionais para nos mantermos no mercado, até porque a gente está no meio de uma crise que vai continuar aí por algum tempo. Então, a gente precisa otimizar, né, os resultados. Mas, dentro dessa fama de que o arquiteto atrasa, né, eu acho que o arquiteto, muitas vezes, ele até entrega dentro do tempo para o cliente, mas a partir de um custo pessoal muito alto, né? Um custo pessoal, um estresse, né? Daquele último momento, daquela virada, que é muito alto, né? E os anos passam e a gente vê que você acha, quando você saiu da faculdade, você jurou que não ia mais virar à noite, né? E você mentiu para você. O Sérgio ali, Rigueto, está rindo, né? Você também jurou que você não ia virar mais noite, né? E a gente, quando dá conta, está lá, né? Virando a noite. Por quê? Porque é um custo pessoal, né, muito grande para você fazer as entregas, exatamente porque falta um pouco ordenar essa produção e monitorar essa produção. Só que a gente não pode fazer isso criando um outro custo, um outro ônus para a gente, né, de um outro estresse. Eu preciso fazer isso de uma forma leve, né? E os métodos ágeis, eles são bem mais leves, né? Vocês já viram que eu sou apaixonada pelos métodos ágeis, né? Então, vamos ver. O que mais que tem de pergunta aí, Marcelo? Vamos lá, então, passando para as Gente, já passou das 10. Não, a carruagem já virou abóbora e a gente segue. Vamos lá. O pessoal está aí. Deixa eu só abrir aqui. Eu vou nas perguntas na ordem que elas chegaram e depois a gente... Olha só, se tiver muita pergunta, a gente pode responder depois, sei lá, de algum jeito, não sei. Eu vou passando aqui. Na verdade, não, quer dizer, não é que não sejam tantos, mas são umas 5 ou 6. Eu vou falando aí, você fica à vontade para... O Wesley, ele pergunta, professor, Sônia, em sua avaliação, quando se faz interessante a aplicação dos métodos ágeis frontes à estrutura clássica do PMI? Do PMI. Em projetos, o PMI ele tem seu valor, né? Que a gente, quando está falando de PMI, a gente está falando dos métodos chamados clássicos, né? O PMI ele não apresenta para a gente um método, né? Isso é importante. O que o PMI traz para a gente é um conjunto de boas práticas e a gente tem diversos métodos que foram criados a partir desse conjunto de boas práticas, né? Enquanto que, quando a gente fala de métodos ágeis, eles sim são métodos e têm princípios, tá? Os conhecidos como métodos clássicos, eles são muito bons quando eu tenho certeza, né? Quanto maior a minha certeza, maior é o resultado que eu tenho com um método clássico, né? Quanto menor a minha certeza, maior é o resultado que eu tenho com os métodos ágeis. Essa é a grande diferença, né? Então, eu vou ter um resultado melhor com métodos ágeis quando eu tenho mais incerteza, maior incerteza. Perfeito. A próxima é da Thalita. Ela pergunta, o método ágil atua basicamente no escopo? Aí ela segue. Em situações em que temos custos e prazos sem muita flexibilidade, cabe a utilização do método, sendo que a mudança
sendo a mudança um dos fatores que influencia em outros, enfim, perdão, sendo que a mudança de um desses fatores influencia os outros? É a Bem, pergunta. vamos lá. Quando eu tenho o ideal dos métodos ágeis, né, aqueles agilistas ferrenhos, eles dizem o seguinte: eu tenho que trabalhar visando a qualidade, sem prazo, sem restrição de custo, né? E aí eu digo o seguinte: isso é o paraíso, né? Você vai ter que morrer para ir para lá, porque não rola, né? Quem vai, né? Como eu consigo? E eles se sentem ofendidos se o chefe pergunta quanto tempo vai demorar, né? Eu nunca tive uma situação na minha vida que não perguntassem quanto tempo ia demorar e quanto custava, né? E eles se sentem super ofendidos, né? Quando tem esse tipo de situação. Mas você já tem segmentos dentro do ágil que aceitam sim que você tem uma restrição de prazo. A questão é, dentro deste prazo, o que é possível fazer, né? E como fazer isso. Quando eu mostrei para vocês o Canvas, né? No Canvas, aquela parte de baixo que eu tenho as etapas de trabalho, escopo, equipe, custo. Quando eu tenho aquilo ali, eu faço simulações, né? Nem sempre eu vou conseguir ter o prazo que eu gostaria, mas eu preciso fazer a brincadeira ao contrário, né? Eu preciso entender onde eu preciso mexer para chegar naquele prazo, se aquele prazo é importante para aquele cliente. E aí eu vou contar para vocês o seguinte: eu, quando comecei a trabalhar com ágil, eu comecei a usar pedacinhos do que hoje é o método, né? É o modelo TIP. Eu comecei a testar pedacinhos em projetos com um pedacinho de um projeto, um pedacinho do outro projeto, né? E simulando para ver como é que as pessoas iam receber, como é que aquilo funcionava. Bem, chegou num determinado momento que eu estava com um monte de coisa já estruturada, né? Só que estava na minha cabeça. E a gente teve a seguinte situação no escritório: um cliente pediu um determinado projeto para a gente. O prazo que a gente deu foi de 2 meses. E o cliente disse que precisava, a frase dele foi: para mim é estratégico que isso seja feito em 1 mês. Né? E aí você diz o que para o cliente? Que, né? Você diz: tá bom, eu faço, eu dou um jeito. Né? Óbvio que a gente disse isso, mas ninguém tinha uma ideia, né? Como fazer aquilo em 1 mês. E eu digo o seguinte: como ninguém tinha uma ideia, me deram carta branca, entendeu? Pelo menos ia ter alguém para botar a culpa. Né? Porque, afinal de contas, tinha uma louca que disse que tinha um jeito de fazer aquilo em 1 mês. Ia se responsabilizar por aquilo caso desse errado. Então, tinha alguém para botar a culpa. Né? O ser humano gosta muito dessas situações. Né? A Hernani até apareceu ali, ficou nervoso, abriu a câmera, fechou a câmera. E eu resolvi, então, eu falei: gente, eu tive uma ideia. Eu acho que a gente pode fazer dessa forma. Eu expliquei. Né? O cliente tinha fechado isso véspera de Natal. A única coisa que a gente conseguiu foi convencê-lo de que o tal do 1 mês ia começar a correr no dia 2 de janeiro. E a gente, então, no dia 2 eu cheguei para o Hernani e para a Bel e falei: eu tive uma ideia, né? A minha sugestão é fazer de tal forma, e eu expliquei mais ou menos. Eu falei: a gente vai precisar treinar a equipe e eu vou ficar aqui acompanhando diariamente, porque não estava nada escrito, né? Eu tinha uns esquemas, uns desenhos, né? Toda a experiência do resultado dos testes que eu tinha feito estavam na minha cabeça. E a gente fez esse projeto, não só em 1 mês, né? Como o estagiário foi atropelado no meio do projeto. Então, mais incerteza, mais risco, mais do que a gente teve nesse projeto. Então, assim, a gente queria um prazo de 2 meses, o cliente pediu 1, e dentro desse 1, o estagiário que ia trabalhar o dia inteiro, né, porque estava de férias, era janeiro, ele foi atravessar a rua sem olhar, né, era uma rua ali no Maitá que muda a mão, né, e ele resolveu atravessar a rua sem olhar para o lado que tinha mudado a mão, e aí ele foi atropelado e ficou 2 meses em casa,
né? Enfim, e a gente entregou. Então, o teste que rodou do método inteiro foi nessas condições, né? Então, eu vou te dizer que para trabalhar com ágil eu preciso ter o tempo que eu quiser ter? Não. Eu posso trabalhar de uma forma que eu consigo atender aquela pressão daquele cliente de uma forma ordenada. Então, as pessoas não ficam batendo cabeça. O grande problema é quando você diz 2 meses e o cliente te diz 2 meses não, eu quero em 1, para mim é estratégico receber isso em 1 mês, a equipe começa a bater cabeça, né? E, de modo geral, bate cabeça do gestor, né, até o último estagiário, o faxineiro, todo mundo bate cabeça e você aí que não entrega mesmo no prazo que o cliente quer, né? Eu acho que a gente tem um ferramental aí que ajuda a gente a organizar essa bagunça, né? Dito assim, de uma forma de mais de 10 horas da noite. Perfeito. A Érica pergunta qual é o prazo médio para a implantação do método. Olha só, em termos de treinamento, né, dependendo da forma que você escolhe o treinamento, porque a gente tem coisas diferentes, né? A gente tem uma coisa que é o treinamento e outra coisa é a implantação. O treinamento, a gente, se fizer um mergulho, uma imersão, 2 dias a gente faz um treinamento. Agora, a implementação, eu considero que 3 meses, com menos de 3 meses fica capenga. O ideal é a gente pensar em 3 meses, né? Mesmo com uma supervisão mais distante, remota, mas a gente tem aí um período de amadurecimento. Por quê? Porque eu tenho mudança de comportamento. E quando eu tenho mudança de comportamento, eu preciso de um tempo para consolidar isso. Perfeito. A Simone pergunta, tem algum site da metodologia com as atualizações do Canvas na metodologia TIP? Não, meu site saiu do ar, deu um problema. Eu estou recomeçando a montar o site a partir da semana que vem. Então, em Perfeito. breve nós teremos. Porque A Thaís, desculpe, Não, completa. até porque as pessoas que compraram o livro, né, as atualizações, é importante a gente fornecer isso, mas eu tive algum problema entra uma mensagem esquisitíssima de segurança no site, e aí a partir da semana que vem que a gente vai começar a refazer o site. Já até contratei a pessoa, mas eu ainda não consegui passar material para ele, enfim. Vamos Aham. lá, Marcelo. A Thaís, ela coloca o seguinte, os sprints são importantes, uma vez que o feedback é essencial e deve ser usado para maior controle e melhor gestão de tempo. O mais importante é ter um produto que faz sentido para o cliente. Mas como definir o melhor método ágil a ser usado para cada projeto? O que acontece é o seguinte, o modelo TIP que foi pensado para arquitetos, profissionais criativos, ele é uma composição, né, ele é um modelo híbrido que é formado pelo que eu considero, com a minha experiência, que já são 30 anos, né, de arquitetura. A Karen agora vai ficar zangada comigo, porque eu disse que era da minha turma, e agora eu conto que são 30 anos, então estou entregando a idade da Karen também. Com essa experiência, eu construí um modelo que tem elementos de mais de um método. Então, para um projeto de arquitetura, eu considero que esse modelo é um modelo ideal. Então, ele tem um mix dos 3 campeões de audiência que eu mostrei aqui. Ele tem um mix que inclui o Canvas, o Scrum e o Kanban. Tem umas outras coisinhas também, mas de ágil ele tem esse grupo. Uhum. O Arthur, ele fala que ele é gerente de projetos, lida com uma equipe de 15 técnicos entre arquitetos e engenheiros, e diversos projetos ao mesmo tempo. Aí a pergunta, como é possível definir o limite de entregas, produtos de um projeto para que eu possa manter o controle da gestão de tempo da minha equipe? Na realidade, você tem que ter o gerenciamento individual de cada projeto, né? Você, na realidade, você é um PMO, né? Você é o gerente do escritório de projetos, né? Você tem vários projetos sendo elaborados ali dentro e você precisa ter visibilidade. A sua visibilidade é num nível diferente da visibilidade que cada gerente de projeto vai precisar ter, né? Se eu sou responsável por um projeto, eu preciso ter uma visibilidade detalhada desse meu projeto, mas se você é o meu gestor,
né, ser responsável por toda essa equipe, né, onde eu estou fazendo um projeto, o Marcelo está fazendo outro, a Karen está fazendo outro, o Roger está fazendo outro, né? Se a gente pega esse, cada um tem um olhar detalhado do seu projeto, né, das suas atividades. E você, como o gestor da equipe, você precisa ter essa visibilidade num outro nível. Mas você pode ter, por exemplo, um Kanban, onde você acompanha todos os projetos. Eu posso ter um Kanban com diversos projetos. Então, Perfeito. você consegue ter Desculpe, essa visibilidade. Não, você consegue ter essa visibilidade, só para fechar. perfeito. Vai. A Luciana, ela comenta, ela pede para você que ela gostaria de ouvir um exemplo de situação real para um ciclo, para um sprint. Bem, no caso, esse exemplo que eu dei, deixa eu aproveitar o exemplo do cliente que a gente teve, que foi um mês, que o estagiário foi atropelado no meio e tal. O que a gente optou? O projeto inteiro era um mês. A gente precisava entregar esse projeto em um mês. A gente optou por ciclos de uma semana, né? Então, no início da semana, na segunda-feira, vamos considerar aqui de segunda a sexta, tá? Na segunda-feira, eu tenho um planejamento daquele ciclo. Então, eu tenho um planejamento com a equipe, uma reunião de planejamento com a equipe, onde todo mundo entende o que precisa ser feito naquela semana, qual é a prioridade daquela semana. Diariamente, a gente tem reuniões em pé mesmo, não é encostado assim no móvel, não, tá? Reuniões de pé, onde a gente faz 3 perguntas básicas. O que eu fiz nas últimas 24 horas, o que eu vou fazer nas próximas 24 horas e o que pode me atrapalhar, quais são os riscos que eu tenho. Por quê? Porque isso sinaliza o andamento do que está sendo feito, né? E esse 15 minutos, todo mundo fala em 15 minutos, porque é rápido, isso é dinâmico, né? Não é a hora do cafezinho para botar a conversa em dia, né? É uma questão de ritmo ali. Então, eu tenho um panorama geral do que está acontecendo. Tem um problema, pode ser que a pessoa diga assim, está na minha previsão detalhar a esquadria e eu nunca detalhei a esquadria na vida, vou precisar de ajuda. Não é ali naquela reunião de 15 minutos com todo mundo que você vai explicar como é que detalha a esquadria, né? Naquela hora você vai dizer, então vamos conversar sobre isso às 3 horas da tarde, e aí você vai às 3 horas explicar como é que detalha a esquadria, e a pessoa não fica te interrompendo o tempo todo, né? Então não é agora que eu vou fazer a esquadria, que chegou na hora, porque normalmente é assim, né? Eu preciso fazer, fiquei livre agora, então agora eu vou fazer a esquadria. Aí eu chego lá, Marcelo, eu preciso fazer a esquadria agora. Aí o Marcelo está fazendo outra coisa, não pode me explicar como é que faz a esquadria agora. Eu fico de braço cruzado, porque estou esperando o Marcelo, né? E o Marcelo fica nervoso, porque ele sabe que ele precisa acabar o que ele está fazendo, ele já foi interrompido, desconcentrou, ele tem que pegar o fio da meada de novo, mas é importante, ele tem que acabar aquilo, e eu estou ali de braço cruzado do lado dele esperando, né? E aí, Marcelo, que hora você vai me explicar como é que detalha a esquadria? Né? Isso é que não pode, isso é que atrapalha a produtividade, né? Dos dois lados, não só de quem está gerindo a equipe, como de quem está produzindo. Aí você vai me perguntar assim, mas então métodos ágeis só serve para a equipe? Não, serve também para você fazer autogerenciamento. Mas você pode Perfeito. seguir todas as regras em autogerenciamento. Vai, Perfeito. Marcelo. Faltam 3. Uma eu estou pedindo até aqui para o Sérgio, que ficou um pouquinho quebrada, pelo menos no meu entendimento. Então, eu vou para as 2 últimas, se o Sérgio puder refazer a colocação. A Bianca, ela fala, e a metodologia Lean? Como analisar no contexto de projetos de arquitetura? Tem muito do Lean, ele já está inserido nesses métodos que a gente usa, tá? Você pode optar por ir por um caminho basicamente de Lean, né? Mas não vai ser sozinho também, não vai ser um método só, né? Porque o Lean é um modo de pensar. Você tem várias ferramentas ali dentro, então você vai precisar de ferramentas múltiplas também no projeto de arquitetura. Perfeito.
Wesley, ele pergunta quais as principais certificações das metodologias ágeis da atualidade. Bem, aí você tem específicas, tem algumas que só interessam para o pessoal de software, tá? Que é a parte de testagem de software. Então, essas não interessam para a gente, eu nem sei, nem tomo conhecimento, né? Porque vocês lembram, né? Eu sou arquiteta que faz casinha. Então, não tomo nem conhecimento dessa parte de software, porque para mim eles estão falando grego. Quando falam dessa parte de testagem, entram nos detalhes que para a gente não interessa. Mas as mais gerais, né? A gente tem as certificações. A gente tem a certificação do próprio PMI, né? Que o PMI evoluiu, né? Todos nós evoluímos, o PMI também evoluiu. Então, nós temos uma certificação do PMI, de ágil, específica para ágil. Nós temos certificações específicas de Scrum, e aí você tem do Scrum Master, do PO, né? Você tem algumas dentro de Scrum específicas. Você tem certificações de Kanban também. Essas são as mais famosas, mais conhecidas, mais úteis, digamos assim, que as pessoas, que você tem mais oferta de emprego também. Se a gente pensar nessa parte mais prática, essas são as mais badaladas. Perfeito. Bom, Wesley, ele comentou aqui, não, tem uma última aqui, do Sérgio Ribeiro. Me desculpem, em projetos residenciais há mais interferências do cliente, por ser muito personalizado, Isso. enquanto que os projetos corporativos há mais objetividade do cliente, e isto influi Sim, diretamente na agilidade do próprio projeto. sim, concordo. Mas o projeto corporativo, muitas vezes você tem muitos clientes, né? Mais do que no residencial, né? No residencial é muito comum você ter dois clientes, né? Com duas ideias diferentes, querendo duas casas diferentes. Quando você chega na empresa, no projeto corporativo, você tem paralelo a esses diversos clientes, você tem ainda as guerras de poder, né? E quando a gente fala, né, de entender quem são os envolvidos no projeto, né, principalmente quando eu tenho projeto corporativo, projeto urbano, né, projetos com muitas interfaces, né, muitas pessoas diferentes, começa a ser muito mais útil a mapear esses stakeholders, porque eu preciso entender como é que é a relação de poder deles, senão eu gasto uma energia indo na direção errada, entendeu? Então, mesmo eles sendo mais objetivos, eu pessoalmente, como arquiteta, sempre preferi trabalhar para os clientes corporativos, porque eu acho eles mais objetivos também, concordo com você, mas isso não leva a gente a ter certezas no projeto. Aquele Perfeito. caso que eu contei do projeto que avançou, mesmo sendo um projeto que estava condenado desde o estudo preliminar, foi um projeto corporativo, não era um projeto residencial. Perfeito. Marcelo, Eu vou considerar aqui como uma última pergunta e agradecendo muito a todos pela presença, enfim, ilustres presenças de todos vocês, mas a Mila, ela coloca aqui, trabalha com projetos na área de saúde e pergunta qual seria o método mais recomendado, na sua opinião, para projetos na área de saúde. modelo E típico. ela complementa, desculpe, ela complementa ali, que eu acho que ela complementa a pergunta dela, principalmente intervenções que acontecem paralelamente ao funcionamento das EAS. Olha, eu acho o projeto de arquitetura para hospitais, ele é um projeto também tem muitas características dos outros tipos de projetos de arquitetura. O que acontece é que quando eu tenho um projeto muito grande, eu preciso ter mais algumas ferramentas. Normalmente, quando eu penso no hospital, eu penso no Museu do Amanhã, né? Não dá para gerenciar esse tipo de projeto só com post-it, né? Eu preciso de algumas ferramentas mais robustas, né, que são inseridas nessa base, mas o modo de pensar, se você aprende, né, esse modo de pensar do gerenciamento, esse mindset ágil,
que ferramenta você vai usar ou que ferramenta a mais você vai acrescentar, fica muito mais fácil você escolher. E as ferramentas, elas vão muito do gosto pessoal, né? Se eu me adapto melhor com o Project ou se eu uso o Trello, né? Você pode chegar no mesmo lugar, só que se eu estou fazendo um hospital, eu provavelmente vou precisar ter um Project, vou precisar ter um bom cronograma também de fundo. Eu não posso ter, ele pode ser um cronograma de marcos, mas eu preciso ter um cronograma. Senão eu não consigo avançar. Perfeito. Bom, o chat agora está repleto de parabéns, obrigado, agradecimentos a você. Então, obrigada por ficarem até essa hora, quase 10h30. Com certeza. É um evento duplo. Pois é. Legal. Olha a Gláucia ali. Oi, Gláucia. Tudo bom? Enfim, acho que é isso, né, Sônia? Fica à vontade para você finalizar aí. Enfim, dar as notícias boas que a gente também tem para dar e com isso a gente conclui aí. Compartilhou? Uma coisa que eu digo é o seguinte, né? É muito simples, os métodos ágeis, quando você conhece, você acha assim, eles são simples, são fáceis no sentido de você conhecer a técnica deles, né? Mas em termos de usar, né, de tomar posse dele, de você implementar, né, eles não são tão fáceis assim. Então, uma máxima de mercado é dizer que eles são simples, mas não são fáceis. E aí, o que a gente precisa, né, para implementar, para dominar isso? A gente precisa mergulhar nesses métodos ágeis, né? E aí a gente tem um convite para vocês, né, que vai acontecer aqui na PUC, um curso, né, do modelo TIP, né, onde a gente vai aprender os métodos ágeis que são usados dentro do modelo. A gente tem uma série de exercícios, né, e é um curso online ao vivo. Então, a interação, o Marcelo, embora ele possa assistir a aula, ele não vai ficar intermediando as perguntas no curso, vocês vão poder perguntar direto para mim. Eu fiz aquele rapaz, aquela moça do microfone. Isso, exatamente. Pessoa em pessoa. Então, é uma oportunidade, inclusive para, às vezes, pessoas de fora do Rio. Eu já fiz esse curso aberto várias vezes, né? Então, a gente tem muita gente aí que já fez o curso, a gente sempre fez de forma presencial, só que muita gente não conseguia fazer exatamente porque era presencial, tinha dificuldade com horário, etc. E vai ser um curso online ao vivo, é a primeira edição, e eu acho que é uma oportunidade para quem estiver interessado, sim. E aí já é com o Marcelo, com a PUC, enfim. Então, muito bom ter a Sônia aqui com a gente. Como sugestão de leitura. Perfeito. Não, conclui que eu ia só falar aqui. Não, eu gosto de sempre ter uma sugestão de leitura para quem está interessado. Não sei se é porque eu sou, assim, rata de livraria, né? Então, tem o meu livro, obviamente, que eu recomendo o meu livro, né? Isso é básico. Mas tem mais 2 livros de Scrum que eu acho muito bons para quem está interessado em começar a ler sobre ágil, né? E esses 2 livros são bem interessantes. E fica aí a dica também para quem tiver interesse em aprender mais um pouco. Marcelo, é com você. Nada, é com a gente. Eu só estou sofrendo aqui um bullying já a essa altura de que eu sou assistente de palco, como é que virei aqui? Enfim, mas está perfeito. E não é isso, agradecer muito a presença de todos, todas, enfim, estamos aí abertos para novos eventos e muito bom contar com vocês, enfim, com esse evento tão agradável aí, com a Sônia conduzindo, e esperamos vocês também. O convite aí se estende a todos também em relação ao curso, né, Sônia? Isso, exatamente.
Aí no curso não vai ter jeito, todo mundo vai ficar com a câmera aberta para ver todas É as isso carinhas. aí, com certeza. Métodos exigem transparência total, não tem que Exatamente, ficar. exatamente. Olho no olho, face a face. É isso Bem, aí, gente, obrigada. tá? Tchau, tchau, boa noite aí a Tchau. todos.